Boa tarde, que bom ter a sua companhia neste sabadão aqui no nosso TVE Revista. Hoje vamos falar sobre identidade de gênero, explicar essa história. Também sobre Michael Jackson, sobre as gírias modernas. E olha, tem carnaval feito por estudantes de uma escola em Ibiraçu. E que carnaval, viu, gente? Nós vamos fazer também um passeio pelo Parque Moscoso e participar de uma oficina de bonecas. Tem música também? Para começar, Tainá Lopes, que lançou um projeto musical especial, o Baile da Thay. Pensou que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor, que eu ia pedir pra voltar. A dona do baile chegou, vem! Eu não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Pintei o meu cabelo, me valorizei. Entrei na academia, malhei. Dei a volta por cima e hoje eu mostrei um novo namorado. Pensou que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor, que eu ia pedir pra voltar, que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor, que eu ia pedir pra voltar. Para não! É o baile da Thay ao vivo! TVE Revista. Eu não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. A reportagem que abre o TVE Revista deste sábado é sobre carnaval e educação. Numa escola pública estadual em Ibiraçu, a folia foi usada como ferramenta pedagógica. Os alunos criaram uma escola de samba, confeccionaram fantasias e até o enredo para aprender sobre inclusão e identidade cultural. A minha alegria atravessou o mar e a coroa da passarela. Fantasias no corpo, quadra decorada e o público à espera. Tudo pronto para o desfile. Nós estamos na escola Narceu de Paiva Filho, em Ibiraçu, no norte do estado, onde uma atividade complementar estimulou os alunos a criarem uma escola de samba. Enquanto a abertura do evento acontece aqui na quadra, eu vou dar um pulinho aqui na concentração, onde eles estão se arrumando para o desfile. Como é que tá a expectativa? Tô animada, né? Nervosa pra dança. Ensaiei bastante. Sua turma trouxe qual enredo? A gente tá com deficiências. Conscientizando sobre pessoas com deficiência. Sim. O que você aprendeu sobre ser mestre-sala? Olha, eu aprendi a conviver mais, a ter paciência, porque foi uma coisa bem difícil de ter paciência para construir essa roupa, a dançar. Desde ontem eu já fiquei nervoso, ainda estou um pouco nervoso. Olha que linda essa verde, parece Imperatriz Leopoldinense, Império Serrano. Eu já tinha visto, na época de carnaval, aparece muitos vídeos, e eu fico vendo, acho muito legal. Aí quando a escola falou que ia ter, eu fui a primeira a colocar meu nome para concorrer, porque eu acho muito massa. Cada turma escolheu um enredo, ou seja, um tema para fazer um samba e uma fantasia de mestre-sala e porta-bandeira. Os alunos falaram sobre inclusão de pessoas com deficiência, cultura e esporte e até de violência contra a mulher. Mesmo que seja assim uma competição, depois todo mundo se entendeu dentro da sala de aula e a gente conseguiu, né, tentar fazer alguma coisa bonita e para hoje a gente está aqui competindo. O que vocês querem passar sobre moradores de rua nesse desfile? Eu acho que mais um tipo de visão, né? Compreender também que por mais que sejam moradores de rua, também são pessoas como nós e também precisam de ajuda. Como que você foi fazendo? Me conta. A Wanda fez. A Wanda te ajudou. A tia Wanda te ajudou. Vamos conversar com a tia Wanda, então. Tia Wanda, como é que foi fazer esse trabalho junto com a aluna? Foi maravilhoso, foi uma maneira de entreter ele. É uma coisa assim que chamou a atenção dele. Aí eu ia pegando, Josué, cola aqui. Aí ele colava, ele que grampeou minha saia. Nesse processo, os alunos viveram as delícias de fazer carnaval, mas também sofreram com a agonia antes de entrar na avenida. Foi muito trabalhoso, porque a gente descobriu a última hora o que a gente ia fazer. Aí foi um perrengue.
pra gente decidir o que ia fazer, como ia fazer. Aí a gente teve a ideia de fazer com base no preto, porque o preto representa a escuridão dos quilombos e tal. Aí, de última hora, a gente decidiu fazer a asa. Só que ontem a asa quebrou. As professoras estão dando jeito aqui com o grampeador na fantasia da porta-bandeira. Como é que tá diante desse imprevisto? Ai, tô bem nervosa. Vai dar certo? Vai dar certo. Anne, tá igualzinho essa vivência aqui, é como se a gente estivesse na concentração e os alunos, assim, viveram um pouquinho dessa experiência dentro desse projeto cultural do que a gente passa aí na cidade. Sufoco! Que a gente passa aí em Vitória, todo sufoco. E o interessante do projeto é que eles passaram pela escolha do enredo, escolha do samba enredo, produção de fantasia, igualzinho a gente vivencia nosso carnaval, né? Alguns desses alunos já têm atuação em música, dança, em outras manifestações da cultura e trouxeram esse conhecimento para formar as escolas de samba. Eu toco, né? Então praticamente eu sou musicista, então eu entendo um pouco. Já ele, acho que é a primeira vez tocando alguma coisa assim, mas a gente conseguiu ter um ensaio bacana, eu consegui ensinar o básico, né? Pra poder a gente conseguir acompanhar as meninas também. Eu toco guitarra, toco violão, mas esse daqui foi a primeira vez. Ele me ajudou bastante, eu tava errando, ele começou a me ajudar, assim, eu aprendi rapidinho também. Fiquei sabendo que você é conguista. Sim. Você dança numa banda de Congo aqui em Ibiraçu. Sou rainha da banda de Congo, de São Benedito de São Cristóvão. Que massa! E você viu alguma relação entre Congo e escola de samba? Um pouco das roupas, dança, um pouquinho da batida da música também. Depois de muito nervosismo, vários ajustes nas fantasias e dias de preparação, chegou a hora do desfile. Cada um dos casais de mestre-sala e porta-bandeira se apresentou com um samba enredo feito pela própria turma. A gravação do samba foi feita com a ajuda da inteligência artificial. Todo o trabalho foi julgado por uma comissão de jurados exigentes, composta por profissionais do carnaval e por um professor. No carnaval oficial a gente não pode fazer isso, mas aqui a gente pode. Jurado, Diogo, o que você está avaliando aí? O que você está levando em consideração nessa avaliação? As roupas bem feitas, as coreografias. Eu acho que os jovens se esforçaram muito, né, para fazer e tá dando tudo certo. Você, enquanto artista do carnaval, trabalho bem feito. Muito bem feito. Alguns minutos depois, com as notas dos jurados em mãos, começou a apuração. Nela tinha a tabela do Excel no telão e até um narrador anunciando cada uma das notas, igualzinho no carnaval oficial. Escola Primeira IPI, nota 10. Depois de uma apuração acirrada, finalmente a campeã do primeiro carnaval da escola Narceu de Paiva Filho pôde comemorar o título. E aí, qual é a sensação de ser campeã? Ai, eu tô muito nervosa, eu vou chorar. Ai, valeu a pena? Pô, valeu. Parabéns. Chega espelho meu, se a Nadelita alguém mais feliz que eu, pode dizer. Chega espelho meu. Sexo biológico, gênero, identidade, orientação sexual. Sabe qual é a diferença entre eles? A falta de informação abre espaço para preconceito e violência. E conhecer, entender e respeitar as diferenças é essencial. Desde cedo, a gente aprende a dividir o mundo entre homens e mulheres. Mas nem todo mundo se reconhece assim. Para Nathalie, o caminho foi de descoberta e de se permitir viver novas possibilidades. Eu senti que as coisas começaram a mudar em mim, assim, na adolescência, que foi quando eu tive mais liberdade também para conhecer mais o meu corpo, para conhecer outras pessoas, tudo. Só que, de fato, eu fui começar a minha transição, eu já estava com 20 e poucos anos, já tinha um filho de 3 para 4 anos. E aí foi quando eu entrei no olho do furacão, né? Tipo, já não estava mais conseguindo me olhar no espelho, não estava conseguindo manter minhas relações com as outras pessoas. Tava muito fora de mim já, né? Aí eu escutei pela primeira vez a palavra trans. E aí eu fui atrás para entender, né? O gênero é só uma parte de quem a gente é. A identidade vai muito além disso. Envolve histórias, vivências e a forma como cada pessoa se vê no mundo. E a cultura também entra nisso, conectando pessoas por experiências parecidas.
Eu assumi, me vejo, me identifico como uma travesti. E eu acho que, de fato, assim, eu bati martelo quando eu saí de casa e botei o pé na rua. E fui atrás de pessoas que se pareciam comigo. Especialistas explicam que sexo biológico, orientação sexual e identidade de gênero são coisas diferentes. Sexo biológico é de acordo com a parte biológica sua, como você nasce. Então tem o fêmeo e o macho, igual qualquer animal. Depois disso vem a identidade de gênero, como que nós nos identificamos. Se nós nos identificamos com um papel de gênero feminino, da fêmea, né? Ou se nós nos identificamos com um papel de gênero masculino. Quando a pessoa vai se identificando como cisgênero, né? Que é a pessoa que nasce com sexo biológico e se identifica como o mesmo papel de gênero instituído, é a pessoa cis. Quando diverge, é uma pessoa trans. E aí, por último, vem a orientação sexual, né? Que é por quem nós nos apaixonamos, por quem nós sentimos atração e tudo mais. A população trans ainda enfrenta altos índices de violência ao afirmar a própria identidade. Nas redes sociais, conteúdos distorcidos e informações falsas circulam com facilidade e abrem espaço para falas discriminatórias. O que muita gente acredita ser uma mera opinião, na prática, alimenta discursos de ódio e reforça uma exclusão social contra identidades que fogem à norma. A gente está vivendo uma onda muito grande de crimes de ódio, de identidade de gênero, e as pessoas estão travestindo opinião de crime. E é muito importante que isso seja denunciado justamente para a gente fazer a repressão que deve ser feita. Falar sobre respeito também passa pela educação. E não só em casa, mas nas escolas. Informação é um dos caminhos para reduzir o preconceito. Muitas vezes as pessoas acham que a educação sexual é ensinar a criança a ter relações sexuais. E não é isso. Primeiro, prevenção sobre violências sexuais, que é muito comum aqui no nosso Brasil, né? Na sociedade como um todo, mas no Brasil em específico é enorme. E segundo, para se identificar. Entender a diversidade sexual. Muitas pessoas trans ainda precisam explicar e defender quem são o tempo todo. Pessoa que acabou de me ver, aí eu tô começando a fazer parte da vida da pessoa, ela vem e me pergunta, tipo, eu não sei o que é isso, eu não sei o que é aquilo, eu não sei o que é isso. Tipo, amor, vai pesquisar, porque não é difícil achar essas informações, entendeu? E as pessoas geralmente não vão atrás dela, porque não convivem com gente assim. No fim das contas, falar sobre identidade de gênero é falar sobre respeito, sobre garantir que cada pessoa possa existir do jeito que é. Até a última gota mesmo que possa matar. Olha, quando junta diferentes gerações no mesmo bate-papo, nem sempre é compreensível, né? As gírias modernas da galera mais jovem, então, bora ver o que elas significam. Eu fiquei gag. Old é uma gíria que nunca sai de moda, não tem o que vai substituir. Já ouviu ou leu essas expressões? E essas? Deixa eu ver, você viu que fulano tá namorando com tal pessoa? Eu fiquei gag dela gag. Aí, 2 gags. Quando é um absurdo mesmo. Ai, a pessoa falou e você concordou. Nossa, juro. Quando entrega muito, é quando a pessoa arrasa nas coisas. Tá servindo muito. Aconteceu alguma coisa... Ai, nunca vou fazer isso na minha vida. Pove, eu fazendo. Quando a gente tá com raiva das coisas, tipo assim... Ou então, quando alguma coisa não aconteceu do jeito que a gente esperava, aí lançam, ai, que ódio. Tem pessoa que fala, jurou, mas isso aí já é um tom de ironia. Tipo, a pessoa falou e você não concordou, só, ai, jurou, né? São gírias da nova geração. Só essa turma mesmo pra dizer pra gente o que essas palavrinhas significam. Juro, velho. Continuamos a saga pra entender as gírias que essa molecada tá utilizando. A André tá aqui. 18 anos, né, filho? 18. Menina maior do que eu. Mas me explica aqui. Eu tô com um glossário, basicamente, de um monte de coisas aqui. Ficar gag, servir, ode, pove, juro, que ódio, de voo, hablar, farmar aura. Qual que você acha mais diferente? Mais diferente? Eu acho que são essa old aí que eu não sei o que é. Olha, ó, produção, vocês botaram old. O André não sabe o que é old, mas encontrei gente que sabe. Serviu muito, deu pra entender um pouquinho aí o significado dessas gírias modernas. Você ficou gag de la gag? Maneiro. Ou melhor, farmou aura, né? Não sei se eu usei essa expressão de forma correta, mas enfim, isso só mostra que essas gírias que a juventude está utilizando agora, as gírias mais modernas, digamos assim, elas vêm exatamente do convívio e do costume, do hábito de estar nas redes sociais, de estar ali na internet. Inclusive, uma pesquisa aponta que 89% dos jovens de 13 a 17 anos
estão nas redes sociais. Independente de qual seja, né, essa rede, o público que costuma acessar e disseminar essas expressões, normalmente vindas do inglês, né? Muitas vezes empréstimos, outras pessoas vão chamar de estrangeirismos, existem outras formas ainda que são os decalques, né? Costumam vir daí. Ok, mas as gírias, por que elas são usadas? Ou seria pra quê? Não só gírias, mas qualquer expressão que surja ou que seja entendida como nova ou como inovadora, a gente entende, né, no campo da linguística, que é essa área científica que estuda os fatos das línguas verbais ou da linguagem humana, normalmente por necessidades comunicativas, como se você se mantivesse atualizado para participar dos grupos. Véi é quase um vício de linguagem. Eu não consigo terminar uma frase sem colocar um véi. Ata amo véi, juro véi, que ódio véi. Se comunicar. A sociedade, jovens, adultos, crianças, todos querem falar, hablar ou digitar. Não há problema em abreviar, em reduzir, em usar as gírias. O importante é você dominar, se apropriar de diferentes formas comunicativas para você atuar bem em diferentes modalidades, seja na fala, seja na escrita. Agora, será que teve alguma gíria que passou batida nessa matéria? Essa modinha aí, isso é papo para depois. 2 livros cheios de informação, de questionamentos, de ironias, daqueles que fazem a gente parar para pensar, que dialogam com a política brasileira contemporânea, acabam de ser lançados. O Peste, de Márcio Vaccari, e Metafísica de Carrasco, de Vitor Sei. Olha só. Peste é um retrato, não é, dos anos da pandemia, né? Um evento tão recente que aconteceu e tão marcante que mudou muitos dos paradigmas, muitas das nossas crenças. E o Peste é um retrato que eu fiz diariamente, são charges publicadas diariamente no meu Instagram pessoal, que tratam dos eventos que foram marcantes na pandemia e que, de certa forma, resultaram num colapso, não é? Numa crise sem precedentes na história do Brasil, 700 mil mortes num período muito curto. Então é um livro feito com muito respeito a todos aqueles que padeceram e que sofreram durante esse período, mas também como um mecanismo de denúncia que usa a sátira, usa a ironia para nos lembrar que muitas vezes, não é, determinados comportamentos do Estado acabam fazendo ou trazendo mais malefícios à sociedade do que a sua função primordial, que é de trazer o bem-estar, né? Acho que o Peste é a síntese disso. Ao lado dele aqui, o Vitor. Vitor, você também traz agora, no caso, uma ficção, né? Metafísica de Carrasco. Vou pedir para você mostrar aqui o que traz essa história. É um romance que também aborda esse mesmo período. Tem ilustrações do Vaccari, só que as ilustrações desse livro são preto e branco. O personagem central é um presidiário que vai se confessar a um padre. E aí essa confissão vai perpassando vários capítulos e intermediados com memórias dessa época da pandemia. Também numa perspectiva tragicômica, digamos assim. Tem a tragédia, tem a violência, mas também bem uma ironia, tem um humor para pensar esse período. E no final, depois que termina essa confissão, tem uma reviravolta que eu não vou contar o final para deixar vocês lerem. Raiar da Liberdade é o título oficial do enredo que a Piedade vai apresentar na Avenida em 2027. É um olhar sobre o quilombo de Monte Alegre, que fica lá em Cachoeiro de Itapemirim, e a tradicional festa do Raiar da Liberdade, que acontece no dia 13 de maio para lembrar a abolição da escravatura. Quando a noite parecia não ter fim, eram os tambores que faziam a casa grande estremecer. No batuque, nascia a força para atravessar o escuro, como quem caminha guiado por uma luz que não se apaga. Diziam que ao tocar no Brasil, cada tambor despertava ecos em África, um chamado antigo da Terra-mãe. Em 2027, a Unidos da Piedade desperta esses sons guardados no tempo e faz pulsar os tambores da liberdade, entoando o caxambu como um canto de vitória. Em 13 de maio, Negro Adão reuniu os seus para comemorar a liberdade, no instante em que o chão e o céu pareciam ouvir o mesmo clamor. E até hoje, Maria Laurinda mantém viva a chama do Caxambu Santa Cruz,
fazendo vibrar a ancestralidade que habita o quilombo de Monte Alegre. Rock com personalidade e respeito à essência original. Esse é o som da banda A Revelia, que a gente vai escutar agora. Writings on the wall, very superstitious. Light is about to fall. Take team off a baby. Run the looking glass. 7 years of Obrigada pela companhia neste final de semana. Seguimos juntos agora para falar de Michael Jackson, minha gente. Porque depois que o filme biográfico do artista entrou em cartaz nos cinemas, as músicas do cantor voltaram ao topo das paradas de sucesso. E o filme do Rei do Pop está inspirando de novo dançarinos. Bora ver. O lançamento do filme do Michael Jackson despertou o interesse de muita gente sobre a lenda do Rei do Pop. E aqui no Espírito Santo, um grupo de dança de rua está fazendo as coreografias lendárias do Michael Jackson. Essa ideia foi do professor Leonardo, que trabalha com dança de rua há 12 anos. O Michael Jackson, para ele, é uma grande referência. Sim, eu sempre gostei do Michael Jackson, sempre respeitei muito o trabalho do Michael Jackson, né? E vinha me preparando para um dia eu me considerar digno de representar o Rei do Pop, sabe? Então, assim, a minha demora em fazer o Michael Jackson é meio para eu mesmo me preparar, sabe? Eu queria, não, eu preciso estar pronto para poder fazer esse trabalho, né? Quando eu achei que estava interessante e resolvi fazer. Você reparou que o Leonardo aparece com 2 figurinos nessa reportagem. É que um deles, esse terno branco aí, com gravata e chapéu panamá, é inspirado no figurino da música Smooth Criminal. E o outro figurino, com uma jaqueta de couro e bandana, é inspirado no clipe de Beat It. Leonardo é professor, faz o papel do Michael Jackson na dança e os outros bailarinos são os alunos dele. Alguns são de um projeto ligado à Lei de Incentivo João Bananeira de Cariacica. Outros são alunos de uma academia de dança. Mike conta que até o nome dele foi inspirado no Rei do Pop. Eu nasci exatamente no ano que ele morreu, né? Então minha família inteira escutava Michael Jackson e tal. Uma das minhas tias é super fã e o meu nome foi inspirado no dele, que ia ser Michael, né, escrito desse jeito, mas acabou que minha mãe falou, não, vamos colocar um pouco mais fácil para escrever, porque como é que falar Michael e Michael, né? E aí virou meu nome, Mike. Muitos alunos enxergam uma relação entre o K-pop e o Michael Jackson. É o caso da Fernan.
Justamente a questão do videoclipe e a questão deles terem danças urbanas como principal influência do K-pop, apesar de ser uma mistura de estilos. O Michael, a gente sabe que ele criou o videoclipe como ele é hoje, né, em questão de traduzir como um filme. E o K-pop também traz muito essa influência em questão de investimento, em questão de audiovisual, o storytelling que eles têm nos MVs também. Muitos dançarinos do K-pop que têm como principal profissão, além de ser cantor, ser dançarino também, tem o Michael como influência. O encontro deles dessa vez foi na Prainha, em Vila Velha, um espetáculo aberto ao público que fez muita gente se lembrar do filme e do ídolo da música. Cresci, né, vendo Michael Jackson, sempre tentei imitar os passos, mas sem sucesso. Mas assim, é como inspiração mesmo, como ser humano e como artista. Desde pequena, né, que eu ouço as músicas, cresci ouvindo, né, Michael Jackson fez parte da minha infância, então adoro. Os dançarinos garantem que os passos do Michael Jackson, embora sejam muito lendários, não são tão difíceis de aprender assim. Então eu resolvi tentar. Gente, tô dançando Michael Jackson! Hoje, gente, está inspirando tanta gente esse Michael Jackson. A gente também tem o nosso Michael aqui no estúdio, tá? Olha ele aqui. Nosso cinegrafista. Eita! Jorge Coutinho, que é o nosso Jorge Jackson. Hoje ele tá com o joelho meio capengado, mas a gente tem um vídeo dele arrasando. Solta aí pra vocês verem. Bom demais, hein, gente? Olha só, boneca é brinquedo, mas também pode ser história e identidade. Em uma oficina na Serra, crianças aprenderam a criar as tradicionais bonecas Abayomi, símbolo da resistência da cultura afro-brasileira. Os retalhos sobre a mesa são um convite da ancestralidade. Com a ajuda das oficineiras, as meninas aprendem a fazer a boneca Abayomi. São 2 tirinhas de tecido preto que depois viram uma bonequinha. Uma simplicidade que guarda memórias do tempo da escravização. Elas não têm olho, não tem cara, na verdade, não tem rosto, não tem face. E nem tem boca, porque essas bonequinhas foram feitas no navio negreiro e com as crianças chorando, as mães não abriam os olhos para não ver o que está passando em volta, né? E só chorando, para não mostrar também para as crianças. Aí elas tiravam as tiras da barra da saia e fizeram a bonequinhas para elas. Ainda hoje, a boneca leva alegria às crianças, que se divertem no momento de criação da própria Abayomi. Eu tô aqui com a Helena, ela tem 7 anos e fez a primeira bonequinha dela. Me conta, Helena, foi fácil fazer essa boneca? Um pouco. Me ensina como é que você fez. Você teve que fazer o quê aí? Já tava pronto as perninhas e o braço. Aí a tia desamarrou aqui, aí ela mandou pegar o bracinho em perna, aí depois botou aqui, amarrou aqui, aí botou a roupinha, fez o buraquinho e botou o lacinho. Um nó aqui, outro ali e o presente ficou pronto. Abai é presente e Omi é precioso. Então, quando você ganha uma bonequinha dessa, você ganha um presente precioso feito de coração. Depois de ver as meninas fazendo as bonecas delas, chegou o meu momento, eu vou ter a ajuda delas. Raniela e Amora. Vou sentar aqui. Já tá com o meu kit aqui, ó. Vocês vão me ensinar, então? Vamos. Como é que faz? Posso desamarrar? Pode. Então, vamos lá. Essa aqui já é a roupinha? Isso. Pronto. Não tem furo? Tem um furinho já. Tem 3. Tá faltando furo? A gente faz, não tem problema não. Sabe o que é mais legal? Que cada nozinho, segundo a lenda da Abayomi, quando a gente faz, a gente pode fazer um pedido, desejar uma coisa boa, que é o que a gente vai entregar depois, quando a gente
quando a gente finalizar a boneca e quiser entregar ela para alguém, tudo de bom que a gente fez, cada nozinho que a gente fez aqui, a gente pode oferecer para alguém, sabia? Com a ajuda das meninas, a minha Baiomi foi ganhando forma. Essa oficina foi pensada para meninas de 6 a 12 anos, né? Para que elas passem por esse processo de entendimento, de autorreconhecimento, na verdade. Existem diversas possibilidades de bonecas, né? E aqui eu estou me vendo, eu estou construindo, eu estou vendo a minha avó, eu estou vendo as minhas tias, eu estou vendo pessoas como eu. Em um país onde o racismo é realidade, a produção dessas bonecas da Baiomi é uma forma diferente de fazer esse enfrentamento e trazer identidade para essas crianças. A gente fala muito dessa questão do combate ao racismo, do embate ao racismo, e não é só a questão do embate, a gente tem que pensar que tem outras construções que a gente vem arrastando há muito tempo que precisam ser desconstruídas. A gente precisa começar a construir de novas maneiras e essa é uma das maneiras que a gente precisa. Essa oficina das bonequinhas faz parte das ações do projeto Calunga, a princesa que virou boneca, que também tem uma peça de teatro e está circulando pelo Espírito Santo. Bom, vamos colocar mais música nesse programa? Agora com Raquel Cardoso. Ela que é doceira, participou do Big Brother Brasil, se lançou como cantora no Melanina Carioca e agora escreve uma nova história como cantora solo. Bora ouvir. Vou ser sincera com você. Acho que pra mim já deu faz um tempinho que não sou seu. Terra cama percebeu que esfriou demais, que seu toque não traz. Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais, não pega mais, não pega mais. Estava tão bonito demais, parecia até que nada aconteceu. De um jeito de quem tá feliz, de quem tá de bem com a vida. Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu. E ainda faz de conta que não tá nem aí pra mim, mas você não me engana, sei que você ainda tá afim. Me diz pra que fazer assim? Você pode ter o tempo pra pensar e uma eternidade pra se arrepender. Tá na cara, dá pra ver no seu olhar. Tô fazendo muita falta pra você. É loucura não ouvir o coração. Desse jeito a gente pede pra sofrer. Eu não quero te ver na solidão. Tô fazendo muita falta pra você. Agora chegou a hora de ver o que os capixabas estão aprontando nas redes sociais. Hoje o destaque é para Renan Mendes, em um dos pontos turísticos do nosso estado. Primeira vez? Aí, a vista tá maravilhosa lá em cima, tá? Vocês vão amar, tá massa. Se fosse você, eu guardava o celular, tá? Tá tendo muito assalto por aqui. Você que tá sozinha, Deus te abençoe. Tem que ficar de molho o dia inteiro pra conseguir sarar, pelo amor de Deus. Isso! Cara, que energia incrível, natureza. E é bem assim mesmo, né, gente? Lembrando só que o Morro do Moreno, em Vila Velha, está fechado ainda para visitantes desde novembro de 2025 para as obras de revitalização e urbanização. A interdição afeta todas as trilhas e acessos para garantir a segurança. A previsão de reabertura é no segundo semestre de 2026. E agora vamos falar de um outro atrativo turístico muito conhecido na Grande Vitória, dessa vez na nossa capital. Porque no meio da agitação do centro existe um lugar calmo, que guarda histórias e muita nostalgia. Estou falando do Parque Moscoso, que nesta semana completou 114 anos.
Nós estamos sob a sombra das árvores, observando os peixinhos e tartaruguinhas no lago, sentindo o frescor da água que jorra do chafariz e cercados pelas enormes palmeiras. Podemos também sentar bem em frente à famosa concha acústica, a mais antiga em funcionamento contínuo no país. É nessa área de tranquilidade, no meio do centro da capital, um verdadeiro oásis em meio ao caos, que hoje se comemora um aniversário. Ontem ele passou o dia todo se arrumando, recebendo os últimos retoques para a grande festa. O aniversariante, o Parque Moscoso. Para os íntimos, Parque Gostoso. Como nós dizemos, né? O Parque Gostoso, aqui é o quintal da nossa casa. Nós amamos o Parque Moscoso. Um lugar especial para o Felipe, que cresceu dentro do parque. A gente fica até emocionado, porque nascido e criado no bairro Parque Moscoso, né? Desde 6, 7 anos de idade, sempre frequentava no parque com a família, com meu pai e minha mãe. São várias gerações, meus avós, meus pais, minha filha, que hoje tem 16 anos, meus sobrinhos, né? Que vêm, brincam no parque e sempre brincaram. O parque, nós tivemos épocas dos bichos, dos animais, que era época encantadora, né? O leão, os jacarés, pavão, tinha os macaquinhos, as araras, tinha o trenzinho, uma época maravilhosa. O Parque Moscoso foi cenário de boa parte da vida da dona Creuza, dona da lanchonete do parque desde 1982. Trabalho aqui e moro aqui. Parque Moscoso para mim é boas lembranças, é tudo. Se tivesse um apartamentozinho dentro do parque, eu ia morar dentro do parque. Não, eu gosto muito daqui. Você veja, minhas filhas foram criadas aqui, né? Estudavam no colégio americano, faziam o dever de casa delas, tudo aqui dentro do parque. Quer dizer, foi uma época muito boa. Ele é passado e presente na vida do Fernando, que brincava aqui quando criança e hoje é vizinho do parque. Infância, meus pais me trazendo aqui para passear, a gente sempre tinha um trenzinho aqui e a gente sempre participava aqui. E a gente tinha eu e meus irmãos, a gente brincava porque era o Parque Gostoso, a gente sabia falar Parque Moscoso na época, né? E a gente amava vir para cá. Quase todo capixaba, quase todo vitoriense tem uma história de muito carinho com o Parque Moscoso. Eu também tenho, viu? Essa aqui sou eu, com 2 aninhos de idade, em junho de 1995, aqui no Parque Moscoso. Eu lembro de gostar muito da pipoca doce e também das balinhas de açúcar que eram vendidas aqui. Esse parque, que hoje completa 114 anos de existência, ainda está muito presente na memória e também no cotidiano dos capixabas. Consigo ver o Parque Moscoso, consigo ver a beira-mar, um pouquinho do mar. Então é uma sensação muito de não estar muito inserido na cidade. É um pouco se transportar para uma área mais tranquila. Passear pelo Parque Moscoso é se conectar com a história da cidade. Ele vem num processo de remodelação da cidade de Vitória. É ali um período entre final do século XIX e começo do século XX, de tentativa de romper com os ares coloniais, né, e se modernizar. E essa modernização passava muito por parques e por praças. Era uma questão de se pensar que essa modernização tinha que ser física, né, se construindo os parques, mas também cultural, que as pessoas pudessem ter contato com a natureza, né, circular pelos parques, pelas praças. Era algo que estava muito em cima desse processo de europeização. E ele é fundado em 1912 e, a partir daí, ele torna-se o grande epicentro da cidade do ponto de vista do entretenimento. As pessoas que vinham para cá, que já teve um dos maiores orquidários do país, já teve zoológico, já teve leão, um casal de leão que ficava aqui, muito famoso, os carrinhos, né, os brinquedos, o próprio lambe-lambe para tirar foto. Então acho que era algo que se tornou assim uma grande referência da cidade do entretenimento. E hoje é algo que continua sendo um parque, continua dentro dessa logística urbana, mas acho que está muito mais da coisa da afetividade na memória, né? Uma história que é muito presente para os moradores, mesmo com todas as mudanças ao longo do tempo. O campo, né, hoje é um campo de gramado sintético. Em 2001, nós tivemos uma reforma geral do parque, foram resgatadas essas alamedas, o piso, entendeu? Restaurar os bustos.
Hoje, parte dessa lembrança é guardada com zelo pelos profissionais do Arquivo Público da capital. Nas fotos, muitas delas em preto e branco, aparecem até os animais que faziam parte do parque até o início dos anos 90. Os jacarés que viviam nos chafarizes, os macaquinhos e até a jaula que chegou a abrigar um casal de leões. Todos nós, não só moradores, mas pessoas que frequentam o parque, têm uma memória afetiva com o Parque Moscoso, tem uma história para contar. E nós temos os bichos, do leão, os jacarés, os macaquinhos, o pavão que andava no meio do parque, bicho preguiça. Além de entender o passado, aqui é possível entender o presente. Aqui era uma área alagada antes, chamada de Lapa do Mangal, depois chamada de Aterro do Campim, então isso aqui foi tudo aterrado mesmo, de fato. E você andar por aqui, você de alguma forma está num lugar histórico, está próximo ao Centro Histórico de Vitória. No seu entorno nós temos imóveis históricos, então mostra como que a cidade se modificou através dessa trajetória, um contato direto com a história. Na data do aniversário do parque, o povo capixaba tem muitos motivos para comemorar, mas tem ainda mais motivos para valorizar o Parque Moscoso. Desejo vida longa, desejo carinho no sentido da manutenção, do poder público olhar para cá com todo o valor histórico que ele tem. É um ponto de encontro para a cidade, para as pessoas, e que muitas pessoas aproveitem ainda mais esse parque, que é maravilhoso. E para encerrar o TV Revista deste sabadão, bora curtir o som de um ícone do funk no nosso estado, que tem uma carreira com mais de 30 anos, Jefinho Faraó. Tchau, gente. Beijo final de semana para vocês. Na vida os mesmos vilões, imprevisíveis, juntos lutamos e sem contar. Invencíveis, a panela cheia não merece sua presença. Ganância, dinheiro estão fora da minha dieta. Prata da casa tá fora do seu dicionário. Juntos queremos o ouro até o palácio. Guerreiros de sempre, nem na conduta. MCs capixabas vão lutando nessa luta. Seu troco é pouco pela realidade que vive e no sufoco. Apertou minha mão, depois sumiu, se desfez dos poucos da minha história. A panela é suja e você viu que não funciona. Seu troco é pouco pela caminhada que me viu e no sufoco. Apertou minha mão, depois sumiu, desfez dos poucos da minha trajetória. Eu que escrevo a minha história. A todos os MCs,